Olá, como é que você está? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Acarello. Se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que você receba as notificações dos vídeos novos no canal, porque de fato tem conteúdo de bastante qualidade aqui todos os dias, tá bem? De segunda a sexta-feira, deve ser levado em consideração. Muito bem, eu não tenho a intenção de atazanar vocês, ao menos por enquanto, aos sábados e domingos, por enquanto. Então se inscreve aí, tá bem? Deixe seu like já, faça esse favor para Moá. E comenta aí se você se interessa por temas como este que você está lendo aqui no título do vídeo, tá bem? Porque eu realmente quero ajudá-los cada vez mais e saber a opinião de vocês me ajuda muito. Então, se você não quer dar opinião agora porque quer ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso, fique até o final e no final deixe o teu comentário, tá bem? Vamos lá. Existe um ponto em particular dentro da psicologia junguiana, né? Dentro da visão de homem de Jung, né? De Carl Gustav Jung, um dos amigos pessoais, discípulos de Sigmund Freud, tá certo? Que ele não funda propriamente uma escola de psicoterapia, mas ele possui, assim como, por exemplo, Alfred Adler faz, mas ele possui algumas peculiaridades, inclusive por ocasião de seu rompimento com Sigmund Freud, que é marcado por um evento que para Jung é um tanto quanto trágico, né? Aconteceu através de cartas, Freud expressa claramente que a amizade dele já não tem mais muita utilidade para si, e Jung fica profundamente ofendido com isso, cai numa depressão muito profunda, e a partir desse momento ele passa a investigar, a viver de uma pesquisa, né, dentro do ramo da psicologia, da psicoterapia especificamente, mais voltado para uma dimensão mais profunda, né, do ser humano, que o leva a encontrar-se e a inclusive optar por uma vida um pouco mais próxima do ocultismo, no sentido religioso da coisa, né? Então, Jung tem uma relação com o ocultismo, uma relação bastante profunda, na verdade, né? E Jung, ele intui, dentro da sua análise psicoterapêutica, dentro, inclusive, do seu, vamos dizer, da sua compreensão de homem, que quando ele vai investigar as religiões antigas, né, sobretudo religiões de cunho mais ocultista, ele, inclusive, fazia parte de círculos ocultistas, participava de reuniões espíritas e coisas do tipo. Jung, ele tem uma intuição, investigando as culturas antigas, que em toda a história da humanidade houve uma compreensão do homem a partir de certos arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos são como que tipos mesmo, ou seja, modelos que funcionam ou servem como uma espécie de condicionador da ação humana, ou às vezes até um determinador da ação humana. Cada indivíduo especificamente possuiria uma espécie de arquétipo e se moveria e agiria segundo um arquétipo específico. É como olhar para os temperamentos, comparativamente falando, só que a ciência dos arquétipos é um tanto quanto distinta da ciência dos temperamentos. Ambos partem de uma espécie de razão simbólica, ou seja, de uma leitura simbólica da realidade. Mas a leitura simbólica de que se utiliza os temperamentos é uma leitura simbólica da própria natureza, ou seja, aqueles aspectos no homem que se relacionam com essa realidade meramente material que está aqui no mundo, de alguma forma se moveria no mesmo sentido. Isso é o que faz, por exemplo, um dos originadores ali, né, da ciência dos temperamentos, que é Cláudio Galeno, né, um grego, médico do século III, se eu não estou enganado, antes de Cristo, que intui os temperamentos, né? Ele faz, evidentemente, de uma maneira medicinal, então ele fala a respeito dos fluidos corporais, mas de alguma forma ele já intui, nessa ciência dos temperamentos que ele constrói, algo a respeito dos movimentos da própria natureza, ou seja, do calor, do frio, do úmido e do seco. E ele simboliza os temperamentos dentro dessa realidade, utilizando os termos dos fluidos corporais, como a bilis, né, como o sangue
e assim por diante, né? Muito bem. Quando nós olhamos para os arquétipos junguianos, a coisa é um tanto quanto semelhante, mas é uma imagem arquetípica, ou seja, uma espécie de modelo primordial que está dentro da natureza humana e que mais ou menos condiciona o aspecto afetivo, essa dimensão mais sensitiva do homem. Aqui, quando eu digo afeto e dimensão sensitiva, eu estou utilizando um termo tomista não junguiano. Jung não fala sobre isso, ok? Os arquétipos seriam mais em Jung uma espécie de determinador ou condicionador da ação humana e cada um possui um arquétipo específico que se move segundo esse arquétipo. Até alguns arquétipos são como que específicos de cada pessoa e não partilhados, mas todos têm um arquétipo que ele chama de arquétipo de sombra, que foi simbolizado na literatura, né, universal por um texto muito intrigante, na verdade, chamado O Médico e o Monstro. Né? Cadê o Médico e o Monstro? Tá aqui. Peraí. Perdão, aqui. O Médico e o Monstro, escrito por Robert Louis Stevenson, tá certo? Essa aqui é a edição da Martin Claret, capa dura, toda bonitona, em que há a história de um médico, especificamente, né, que desenvolve para si uma espécie de soro, de poção ou algo nesse sentido, né? E essa poção, esse soro especificamente que ele desenvolve para si, à medida em que ele toma, ele modifica o seu próprio corpo, de tal modo que essa modificação, né, corporal o transforma num ser estranho, entende? Que é o Dr. Hyde, né? Então, o médico, o Dr. Henry Jekyll, desenvolve para si essa poção e, à medida em que ele o toma, ele se transforma fisicamente num outro homem e ele, através dessa transformação, comete as piores atrocidades, né, para a sociedade absolutamente civilizada da Inglaterra, ali do século XIX. Né? Então, a Londres, toda polida, recebe do nada, do absoluto nada, a figura de um homem absolutamente estranho a todos os comportamentos absolutamente civilizados daquela sociedade, que comete as piores atrocidades, como trombar, derrubar uma garota no chão e como que quase passar por cima pisoteando a garota, a criança, né? E todos falavam de Dr. Hyde com uma espécie de desprezo, de nojo por ele, né? Mas ele expressa esse arquétipo, né? Essa espécie de arquétipo de sombra, né? Aliás, o complexo de sombra, né? Essa interioridade mais profunda do homem em que está toda a sua maldade e que vai se manifestando à maneira de sintomas, né? O Dr. Jekyll, né? Aliás, Henry Jekyll, ele, um homem aparentemente muito bom em sua profissão, gentil com seus amigos, aos poucos, sintomaticamente, vai manifestando, né, o Dr. Hyde, à medida, até que, no fim da história, né, ele já não consegue mais, aliás, ele já não se transforma mais somente à medida em que ele toma ali a poçãozinha, mas ele passa a não ter mais controle sobre a transformação e ela acontece, né? Ou seja, aqueles sintomas que de vez em quando manifestavam aquela maldade interior que saía para fora, tá certo? Passa a tomar posse, a tomar controle, né? E esse complexo de sombra é uma manifestação da interioridade do homem. E aí o Jung entende o seguinte, que essa interioridade, esse complexo, né? Porque que é da mesma forma, compreendido da mesma maneira como era compreendido em Freud, o que é um complexo? O complexo é uma espécie de conjunto de energia vital que move o ser humano, que o impulsiona, energia impulsionadora da vida humana, que como que o empurra a agir de um determinado modo, que não convém às pré-determinações sociais ou à moral estabelecida, e esse complexo dessas forças formam um complexo que é reprimido no inconsciente e que se manifestam através de sintomas. Isso com a libido freudiana, que com as neuroses e etc., com os sonhos e tudo mais, manifestam o complexo de Édipo, né? O desejo de copular com a mãe e eliminar, né? Da maneira mais rude possível o pai. Estou polindo as palavras para não ser para não ser cancelado aqui. E no Dr. Hyde, em Jung, aliás, né? Perdão,
aparece algo de semelhante, entende? Então, pro inconsciente vai esse complexo de sombra, quer manifestar a maldade, etc., quer tomar posse e tudo mais, esse lado negro do homem, né, obscuro, e que se manifesta em certos complexos, em certas neuroses e assim por diante, né? Mais ou menos do mesmo modo, só que essas manifestações se dariam mais especificamente através, seriam identificadas mais especificamente através do discurso. De que modo? Jung fala de uma intenção profunda. Ou seja, toda fala humana manifesta não só aquilo que está sendo dito efetivamente naquele momento, mas esconde por trás uma intenção obscura que não está sendo dita, uma intenção profunda que não está sendo manifestada naquele momento. E que, se manifestada, ajuda a revelar aquilo que está sendo reprimido no inconsciente e assim por diante. E etc, né? Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, veja só, existe uma história contada por Viktor Frankl, muito interessante, a respeito de um casal que havia se decidido por ir para a África para auxiliar, né, as pessoas que ali viviam como voluntários, né? Então, servir comida, auxiliar medicinalmente, né, e tal, porque eram médicos. Então, cuidar das feridas e assim por diante, né, ajudar, dar banho e coisas do tipo. Então, foram como voluntários, queriam ir como voluntários. Mas como todo programa que se preze de voluntariado, as pessoas são submetidas a uma investigação psicológica ou psiquiátrica, né, psicoterapêutica, que seja. E este casal de médicos, inclusive era um casal, foi submetido a uma entrevista com um psicoterapeuta de cunho junguiano, né? E o que foi que aconteceu? Aconteceu que esse casal foi submetido a uma sessão terapêutica em que, no imaginário deles, na cabeça deles, foi incutida de tal forma essa questão da intenção profunda, da intencionalidade profunda, que eles passaram a desconfiar de si mesmos e o casamento deles entrou em crise. Entende ou não? E eles chegaram até Frankl para poder tratar isso porque eles já não aguentavam mais, ou seja, eles foram contaminados por um método que pode funcionar em determinados casos, eu não estou desmerecendo Jung de maneira nenhuma, mas que naquele caso, meu Deus do céu, cometeu um erro tamanho, assim, porque veja, o casal se colocou diante da psicoterapeuta e aí eles diziam, não, nós queremos ir lá para ajudar. Vocês querem ir ajudar por quê? Vocês se julgam melhores do que eles? Não, não é que nós nos julgamos melhores, é só que nós, sim, somos médicos e eles precisam de médicos. Então vocês julgam que eles, se não fosse pela ajuda de vocês, eles não seriam ninguém, não conseguiriam chegar em absolutamente lugar nenhum, e etc. Eles foi uma espécie de lavagem cerebral, entende? Que tudo, absolutamente tudo que eles faziam era a razão de um questionamento de há por trás uma intenção mais profunda que não está sendo revelada. A ponto de, em casa, eles ficarem o tempo todo perguntando um para o outro, mas o que é que você quer dizer mesmo com isso? Então isso significa que você se acha melhor do que eu? Então isso significa que você quer... E assim por diante, né? E eles foram até Frankl para tratar tudo isso e eles foram submetidos agora a um processo de, como eu posso dizer, de detox logoterapêutico, né? Através da logoterapia de Viktor Frankl, que sim fundou uma escola de psicoterapia ali vienense, né? Então Freud, Adler e Frankl fundam as 3 escolas de psicoterapia vienense. A psicanálise, a psicologia profunda e a logoterapia, né? Acho que falei certo aqui. Mas o que acontece? Por que eu estou contando essa história? Porque, de algum modo, tem um sujeito chamado Richard Weaver, que escreveu um livro chamado As Ideias Têm Consequências, né? Eu não quero tratar especificamente do tema do livro ou do assunto tratado ali dentro do livro, mas simplesmente desta sentença. As ideias têm consequências, ok? Essa, sem dúvida alguma, é uma proposição, certo? É um juízo com 2 termos muito específicos, as ideias e, né, as consequências geradas por elas, que expressam de maneira muito clara que tudo aquilo que se pensa deixa deixa certas marcas na realidade que ressoam na vida das pessoas, atingindo-as de tal modo que a vida delas será, sem dúvida alguma, condicionada por essas ideias. Será condicionada por essas ideias específicas. Então, veja só, na virada, né, da Idade Média para o Renascimento,
entra, né, ali no Renascimento, aquelas ideias de cunho neopagão que resgatam ali um ocultismo, um esoterismo, tá certo? A feitiçaria, de fato, que trazem mais uma vez certas práticas pagãs e a arte expressa muito bem o paganismo que estava em voga na época, as seitas que vão surgindo na época, os grupos secretos que vão se formando e toda a filosofia que está por detrás de tudo isso aí, de cunho esotérico. Então você veja, tem filósofos na época que escrevem certas obras e não as publicam por ocasião do cunho esotérico, que assim, é interessantíssimo, mas existem filósofos cujas obras são póstumas propositalmente, por ocasião do cunho esotérico, para que não fossem perseguidos à época, entende? É muito forte, mas o Renascimento é marcadíssimo por isso. Veja, e como tudo isso influencia na modernidade, uma espécie de paganização do Ocidente, isso não está escrito, isso está evidente, é só olhar para a sociedade como ela funciona. E quando a gente olha para essa realidade da intenção profunda, entende? Isso deixa marcas e consequências na realidade. As pessoas estão acostumadas e foram acostumadas a desconfiar umas das outras. E mais do que isso, e essa é a razão pela qual eu estou gravando isso aqui para você. Eu disse semana passada no Instagram, num vídeo específico, que nós fomos acostumados e fomos ensinados a desconfiar de absolutamente tudo que nos é dito e nos é ensinado, porque há uma intenção por detrás daquilo ali, e aqui, abre aspas, já de cunho evidentemente de marxismo cultural, tá certo? Numa intenção de ocasionar, de causar de fato uma espécie de construção, de desconstrução do nosso imaginário tipicamente ocidental, cristão e assim por diante, né? Greco-romano cristão, vamos dizer assim, né? Católico, evidentemente. Desconstruir toda essa realidade para simplesmente destruir o nosso imaginário e fazer com que nós desconfiássemos de absolutamente tudo aquilo que nós recebemos de uma tradição. Atualmente, existem várias pessoas que estão se despersonalizando numa espécie de crise de identidade muito profunda. E, veja só, buscando psicoterapia por ocasião dessa desconstrução, mas eles não são tratados como quem, tá certo? Vive uma crise por ocasião dessa desconstrução e porque estão experimentando uma espécie de crise de identidade. As pessoas não se entendem mais como dentro de uma tradição específica, como recebendo, né, uma certa tradição moral, religiosa, tá certo? Civilizacional específica, mas querendo se subtrair dessa realidade para construir algo absolutamente novo, que não é uma construção absolutamente, é só uma destruição daquilo que tinha, do status quo, né? Para ver onde é que vai dar. Independente de onde dê, a gente continua destruindo, como eu falei num outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, a respeito de um vídeo específico feito pelo STF sobre o Dia da Mulher. A mente revolucionária, a mentalidade revolucionária busca pura e simplesmente a destruição, entende? É só isso. E atualmente, essa questão da desconfiança a respeito do que é dito e a busca por uma intenção interior visa necessariamente uma destruição. Olha para dentro de você por um instante, tá certo? Olha para dentro de você por um instante. Eu tenho certeza absoluta que você em algum momento da vida desconfiou da atitude de algum sacerdote. Desconfiou de algo que está presente nas Sagradas Escrituras. Desconfiou de algum dogma. Desconfiou de algo que a igreja, né, de alguma coisa a respeito da qual a igreja havia se posicionado. Desconfiou de algo a respeito dos seus próprios pais. Desconfiou de algo a respeito da sua família, da tradição na qual você está inserido, da tua civilização, do Brasil, entende? Odiando isso aqui. Foi formado para odiar esse lugar. É assim ou não é? Me conta aqui nos comentários. Nós fomos formados para desconfiar da aparência das coisas, buscando uma intenção profunda. E nessa intenção de desconfiança vem um ímpeto por destruir aquilo que nos está sendo ensinado, onde nós estamos sendo colocados, aquilo que nos é apresentado, aquilo que está diante de nós. É assim ou não é? Me diz aqui. Entende ou não? Essa realidade específica parte deste ferramental terapêutico, de algum modo, entende? Muito bem. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, porque, como eu sempre digo, existem certas coisas que só de saber mudam a nossa perspectiva a respeito da realidade. E essa é uma delas.
Muito obrigado pela tua atenção. Como eu disse, se inscreva no canal, deixe teu comentário, ativa aí o sininho para você receber as notificações dos vídeos. E, de fato, comenta aí, por favor, né? E compartilha esse vídeo, né? Pega esse vídeo e compartilha aí com os teus contatos, com os teus amigos, coloca no story do Instagram, bota lá, falando que eu disse umas coisas maneiras aqui, se é que eu disse alguma coisa maneira aqui, segundo a tua opinião. E eu vou agradecer muitíssimo, tá bem? Por compartilhar e divulgar aqui o canal. Um forte abraço, fique com Deus. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.